Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu tenho certeza que você já viu vários vídeos, já leu muitos comentários, muitos artigos sobre o arrebatamento da igreja. Hoje eu vou tratar com você sobre algumas perguntas que nós podemos fazer para estudar sobre o arrebatamento da igreja. Primeiro, nós devemos nos perguntar o que é o arrebatamento. Talvez você não saiba o que é o arrebatamento. A segunda coisa é como será o arrebatamento. Talvez você até saiba o que é o arrebatamento, já ouviu falar, mas quem sabe você não saiba como vai acontecer ou como será o arrebatamento, tá? E essas são perguntas que vão nos levar a um estudo bíblico. E assim nós vamos em busca das respostas que irão, eu acredito que, preencher as perguntas que nós tanto fazemos. O que é o arrebatamento? Como será o arrebatamento? E o que acontecerá no arrebatamento? Então são essas três perguntinhas para nós partirmos para o vídeo de hoje. O que é o arrebatamento? Como vai acontecer o arrebatamento? E quais os acontecimentos? O que acontecerá no arrebatamento? Vamos começar primeiro com o que é o arrebatamento? O arrebatamento nós podemos entender como o resgate de Deus para com a sua igreja. Em determinado momento da grande tribulação, Jesus ele virá resgatar o seu povo. É mais ou menos isso. Para resumir, o arrebatamento nós podemos entender como o resgate de Deus ao seu povo no momento mais difícil da grande tribulação. Então isso é arrebatamento. Mas, além dessa pergunta, nós temos outra. Como será o arrebatamento? E para ficar melhor de você entender, algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja será de forma invisível, enquanto outros acreditam que o arrebatamento da igreja será de forma visível. Veja bem, há alguns irmãos que acreditam que a segunda vinda de Jesus elas acontecerá em duas fases. Veja só, a segunda vinda de Jesus, lembrando que ele já veio, é a sua primeira vinda, ele veio, ele encarnou, ele nasceu, né? Ele cresceu, ele morreu e ressuscitou, e ele subiu ao céu e disse que viria. Tá. A segunda vinda de Jesus, por alguns, é entendida como dividida em duas fases. Isso mesmo, alguns irmãos acreditam que a segunda volta de Jesus acontecerá em duas fases. Algumas pessoas que acreditam em duas fases dizem que a primeira fase da segunda vinda de Jesus vai ser invisível, isto é, ninguém verá, tá bom? Quando Jesus vier, será um resgate invisível, rápido, e as pessoas não vão ver. Após essa primeira fase da vinda de Jesus, então, passado um tempo, Jesus virá uma segunda fase, entendeu? Para dar fim a todo o mal. Então deixa eu te explicar. Há quem acredite que a segunda vinda de Jesus vai ser dividida em duas fases. Primeira fase visível, a segunda fase visível. Eu particularmente não acredito nessa interpretação. Por quê? Vamos colocar aqui. Primeiro, se a segunda vinda de Jesus acontece em duas fases, então não é segunda vinda. Veja bem, se essa segunda vinda é dividida em duas vezes, ele vem e depois vem de novo, então nós temos três vindas de Jesus. A primeira, que aconteceu já, e agora a sua segunda, que seria invisível, e a terceira, que seria visível. Por isso eu não acredito nessa interpretação de que a segunda vinda de Jesus será em duas fases. Tá bom? Nós vamos ver textos e nós vamos estudar textos e você fique à vontade para acreditar no que você quiser, tá bom? Como eu sempre digo, não precisa acreditar no que eu digo. Vamos para os textos, estude a Bíblia e examine para poder acreditar. Ok, então tem aqueles que acreditam que é invisível e em duas fases. E há aqueles que acreditam que é visível, será visível a vinda de Jesus em uma única vez. Vamos analisar os textos que tratam sobre a vinda de Jesus para nós entendermos se a volta dele, a sua segunda vinda, será invisível ou visível. Ou, vamos colocar da seguinte forma, se a segunda vinda de Jesus vai ser sem as pessoas verem, ou será um evento o qual todos poderão ver, tá bom?
Vamos lá, vamos analisar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, para nós entendermos se é visível ou invisível a vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, note as figuras que são usadas no texto. Veja novamente. Porquanto o Senhor mesmo, com grande voz, com grande brado, com voz de arcanjo e trombetas de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá um brado muito forte, uma trombeta vai tocar. Então você vê que é algo que todos vão ouvir e todos vão ver. E ainda é seguido pela ressurreição dos mortos. Então não é um evento invisível, todos verão. Se Jesus fala com uma voz tremenda e toca uma trombeta, e a trombeta, quando era tocada em Israel, todos ouviam, todos ouviam. Veja as figuras usadas. E os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então é algo visível. Será um evento visível. Assustador? Sim. Você já pensou mortos ressuscitando? É muito assustador, mas visível. Vamos ler outro texto também em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 52, para nós poder entendermos, para você ver se realmente essa segunda volta de Jesus, ela será visível ou invisível. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? É até bom você acompanhar, porque você mesmo vai ver que eu não estou manipulando nenhum dos textos e simplesmente eu estou lendo o que está na Bíblia. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Algumas pessoas entendem esse texto para dizer que o arrebatamento vai ser invisível. Por que eles dizem que o arrebatamento vai ser invisível? Porque eles leem assim, no instante, no abrir e fechar de olhos. Significa que ninguém vai ver. Eles dizem isso. Mas quando nós paramos para examinar, nós vemos que o texto está falando o seguinte, que será rápido, muito rápido, não dará tempo de ninguém se preparar. Veja o que diz o texto. No instante, no abrir e fechar de olhos. É muito rápido o piscar de olhos. Então o sentido do texto não é que será algo invisível, mas que será algo muito rápido. Lembra que é como um ladrão que vem roubar uma casa? Rápido e inesperado. Muito rápido e algo que a gente não está esperando. Vai ser pego de surpresa. É isso que o texto quer dizer. Ao som da última trombeta. Serão tocadas trombetas e ao som da última trombeta, Jesus virá de uma forma repentina, não invisível, de uma forma rápida, mas que todos poderão ver, tá bom?